nós temos hoje a primeira das conferências plenárias, organizadas numa sequência em paralelo com os duetos, e o nosso orador esta noite é João Pina Cabral, que é conhecido de todos os portugueses e de boa parte dos brasileiros aqui presentes. O João tem uma trajetória que é única na antropologia portuguesa. Foi criado no Porto, depois passou para Moçambique, formou-se em antropologia na África do Sul, migrou para Oxford, de onde, já bem estrangeirado, resolveu regressar a Portugal à procura das suas origens culturais e fez o seu doutorado sobre uma aldeia no Alto Minho. Desde então, tem trabalhado sobre Portugal, sobre Macau, sobre o Brasil, sobre alguns outros terrenos, tem diversificado os seus temas de investigação e tem passado por várias instituições em Portugal e no estrangeiro. Foi professor no ISCTE, passou para o Instituto de Ciências Sociais, onde foi presidente do Conselho Científico durante vários anos, foi reitor da Universidade Atlântica e agora é catedrático de Antropologia na Universidade de Kent, na Inglaterra. Os seus interesses são extremamente vastos. Se calhar ele é que tem razão. Bom, como ia dizendo, seus interesses são extremamente vastos e a essa vastidão corresponde a generalidade da perspectiva que ele nos vai oferecer. Se ontem o Gustavo nos deu uma perspectiva ampla sobre a antropologia em termos do seu objeto, em termos da globalização, hoje vamos ter o João a dar uma perspectiva ampla sobre a antropologia do ponto de vista de quem fala. Ou seja, uma definição do âmbito da antropologia que mais geral e ampla não podia ser. O tema que ele escolheu é o que é mundo, antropologia e a condição humana. Em termos da metáfora musical da antropologia em contraponto, em que nós temos as vozes individuais, cada um seguindo o seu próprio percurso, mas a antropologia no seu todo, que acaba por dar sentido a tudo, as conferências do Gustavo e do João hoje tentam dar uma visão de conjunto. Não vou roubar mais tempo, passo a palavra imediatamente ao João. Obrigado. E espero que me ouçam. Ouvem, não é? Em primeiro lugar, eu quero agradecer imenso ao Robert e ao Humberto, ao Rui e toda a direção da APA. Como podem imaginar, para mim é uma enorme felicidade estar aqui. Eu fui o primeiro presidente da APA, segui os pontos altos e os pontos baixos da instituição e é com enorme prazer que eu vejo a instituição a continuar, os colegas antropólogos a reencontrarem-se e a viverem uma vida comum que cada vez é mais feita em diálogo com os nossos colegas brasileiros e os nossos colegas espanhóis também, e essas ligações eu creio que são uma riqueza enorme e eu, portanto, tenho muita alegria em estar aqui. Para além disso, também estou grato por me terem dado a oportunidade de vos falar desta forma. Peço desculpa, o título corresponde a um título anterior e eu decidi mudar o título. E o título que vos vou falar é O que é mundo, antropologia e condição humana. Como antropólogos, sociólogos, historiadores ou filósofos, tantas vezes usamos a palavra mundo, mas tão raramente nos perguntamos sobre o seu significado. De certa forma, toda a empresa científica não é mais do que a análise do mundo. E, no entanto, o sentido da palavra escapa-nos. E, se pressionados, acabamos por aceitar trabalhar com acessões locais patentemente insuficientes para cobrir os diferentes aspectos da nossa radicação cósmica.
Por exemplo, quando um etnógrafo se refere ao mundo dos Nyakyusa, para mostrar quão diferente ele é do de outros povos, as implicações da palavra divergem profundamente das que lhe são dadas pelo filósofo, que insiste que todos os atos de comunicação humana assentam sobre uma triangulação entre dois interlocutores e um mundo. Ou ainda, que dizer do tal mundo social de que Bourdieu tanto falava? Para dar só 3 exemplos. No entanto, apesar de toda esta incerteza polissémica, no interior do debate teórico que mais tem ocupado os antropólogos nos últimos tempos, a palavra mundo joga um papel central. A questão, portanto, impõe-se: que é isso, mundo? E é isso que eu gostava de discutir convosco. Que é isso, o mundo? E que é isso que nós fazemos, antropólogos, com o mundo? No rescaldo do multiculturalismo pós-moderno, a teoria social está-se refazendo. Hesitamos entre o abraçar de uma metafísica da diversidade, com todo o encanto retórico que esse tipo de radicalismo ontológico comporta, ou, alternativamente, o construir de uma ciência do estar humano no mundo, que aceita que existem caminhos comuns de humanidade e que só dentro deles faz sentido ser cientista social. A segunda hipótese é menos divertida, mas bastante mais ambiciosa, porque ela nos obriga ao exercício constante da atenção crítica requerida pelo facto de sermos sempre nós próprios parte do que observamos e, por isso, de existirem limites insuperáveis à certeza. Na presente comunicação, quero desenvolver esta ideia sugerindo que, para superar os debates ontológicos a que temos assistido ultimamente, temos que recorrer aos novos desenvolvimentos que têm ocorrido na noção de pessoa. Pois a nossa condição humana é e sempre será a condição de pessoas. Começarei então por relembrar que habitar o mundo é 3 coisas ao mesmo tempo. É ser parte do mundo, é ser criado no mundo, é confrontar o mundo. Nós somos do mundo, mas confrontamos o mundo, na medida em que nos confrontamos a nós próprios. Porém, para os antropólogos, estudar a forma como os humanos habitam o mundo é, sobretudo, examinar as condições particulares da nossa humanidade. O filósofo pesca no abstrato, o antropólogo pesca no particular. A vara de pesca do antropólogo é o pensamento exemplar, a análise situacional. Por isso, quando falo de coabitar, refiro-me à forma como seres humanos específicos se encontram conjuntamente em espaços que são comuns, na medida em que também forem específicos. Quer dizer, que transportam a história da socialidade dentro da qual se insere a ontogênese pessoal de cada uma dessas pessoas. Em suma, na esteira de Hannah Arendt, reconhecemos que a irreversibilidade e a imprevisibilidade da história são parte da condição humana. Mas habitar o mundo não é unicamente ser do mundo ou estar dirigido ao mundo, no sentido de intencionalidade. Para o ser humano, habitar o mundo é defrontar o mundo enquanto parte dele, no sentido de pensar proposicionalmente. Recorro aqui à distinção que Daniel Hutto elabora entre o pensar intencional, que partilhamos com outras espécies, nomeadamente os mamíferos superiores, e o pensar proposicional próprio da linguagem, que só os humanos demonstram possuir. Na esteira de Heidegger, portanto, diríamos que a linguagem é o âmbito em que os humanos habitam o mundo. Os seres humanos estão em ontogênese, quer dizer, labutam na construção da sua singularidade, através do pensamento reflexivo proposicional. E isso tem 2 implicações importantes. Primeiro, estamos sujeitos à indeterminância do significado. Quer dizer, nenhum significado poderá jamais ser fixo ou plenamente determinável. Segundo, estamos sujeitos à subdeterminação. Quer dizer, no saber ser nunca existe plena certeza. Temos que aceitar esses limites à certeza.
Donald Davidson chamava a esta diferença humana o monadismo anómalo, no sentido de que existe um só mundo, chama, portanto, monadismo, mas anómalo, porque ele será sempre indeterminado e subdeterminado, pelo que historicamente diverso. Cada ser humano inicia a sua ontogênese pessoal, a sua caminhada de ser, no interior do contágio humano. Mas isso ocorre através da triangulação proporcionada pelos contágios plurais, quer dizer, pela aliança, no sentido mais geral da expressão. Nós descobrimos ou fabricamos a nossa singularidade pessoal dentro da intersubjetividade. Pelo que a própria palavra intersubjetividade é equívoca, porque sugere a anterior existência de subjetividade, o que seria um erro. Singularidade e partibilidade coexistem na condição humana, criando-se e destruindo-se mutuamente. Meia Fotas comentava que para os Talensi, só depois de morto é que uma pessoa podia atingir plenamente o estatuto de pessoa. Ora, há muita verdade, muita universalidade nesse exemplo. De facto, no decorrer da ontogênese pessoal, cada um de nós nunca será mais do que um quase um. Isto é, singular, mas só quase. Porque a indeterminação e a subdeterminação são condições inescapáveis do pensamento proposicional. Só pensamos na medida em que estamos dispostos a entrar na socialidade. E isso é um processo comunicativo. Como explicava Donald Davidson, a companhia é pré-condição do pensamento. A própria ideia de que seja possível habitar o mundo em solidão não faz sentido. Não havia mundo. Então, a parte seguinte chama-se Tudo o que tem nome existe. Já todos ouvimos falar de uma família de argumentos filosóficos sobre a existência de Deus, a que se tem chamado o argumento ontológico. Para simplificar a coisa, esse tipo de argumento parte de uma definição de Deus para eventualmente concluir que há uma necessidade lógica na sua existência, sem ser necessário recorrer a qualquer prova empírica para ter essa certeza. Nos nossos dias, a versão mais famosa é a desenvolvida por René Descartes, no século XVII, mas a tradição continua ainda muito viva. No caso da antropologia, ela é especialmente relevante, porque o filósofo neoplatónico R.G. Collingwood, que foi o principal inspirador do pensamento metodológico de Evans Pritchard no século XX, o que afirmam os historiadores que estudam essas coisas é que a tradição origina com Santo Anselmo, um monge italiano do início do século XII que acabou por ser um dos mais importantes arcebispos de Cantuária, Canterbury, a cidade onde eu hoje vivo, na Inglaterra. Anselmo concedia precedência à crença sobre a razão, iniciando assim uma importante veia filosófica que se radica na herança platónica. A sua frase mais famosa foi: "Pois eu não procuro compreender para poder crer, mas creio para poder entender. Pois também creio que," e aqui ele está a citar o profeta Isaías, "se eu não começar por crer, nunca chegarei a entender." Em suma, ele concede primazia e anterioridade à revelação sobre o entendimento. Acontece que esse tipo de raciocínio não constitui unicamente uma curiosidade histórica. Ele faz parte do nosso meio ambiente, de formas por vezes inesperadas. Tantos de nós aprendemos a nossa profissão estudando as afirmações de Evans Pritchard sobre as bruxas Azang. Pelo menos os que aqui estão, que foram meus alunos, fizeram isso. Ou os argumentos de Godfrey Leonhardt sobre a divindade Dinka. Mas quantos de nós é que sabem que a principal inspiração por trás dessas análises era o pensamento neoplatónico de Collingwood? Eu não sabia até há pouco tempo. Mas a coisa vai mais longe, porque o argumento ontológico, quando sabemos reconhecê-lo, apresenta-se nos lugares mais inesperados. Por exemplo, os curandeiros da pequena ilha de São Tomé, no Golfo da Guiné, explicavam ao saudoso colega Paulo Valverde, com algum prazer que eu posso citá-lo, devo dizer, que ele devia ser mais cuidadoso, porque tudo o que tem nome existe. Queriam eles dizer que as personagens que os possuíam
uma vez nomeadas e tendo entrado em relação com as pessoas, não podiam deixar de ser ativas no mundo. E tem mais. Tal como já Evans Pritchard nos tinha alertado naquele estranho ensaio, em que afirma que não acredita em bruxas, mas que quando estava entre os asandos viu uma, repetindo essa frase, os São Tomenses estavam a explicar a Paulo que, apesar de ele achar que a bruxaria não o afetaria, ele deveria ser mais cuidadoso nos seus movimentos, porque ninguém ali está fora das redes que tais crenças traçam. São Tomé, quando os navegantes portugueses lá chegaram nos finais do século XV, era uma ilha deserta. E por isso, embora a maioria da população hoje seja relativamente negra, refletindo as gerações de escravos e degradados que para lá foram enviados através dos séculos vindos de Angola e de Moçambique, parece fazer sentido afirmar que o argumento ontológico e a disposição neoplatónica chegaram à ilha por mão do primeiro jesuíta. Portanto, ainda não havia lá ninguém, já havia o argumento ontológico. O que a mim me surpreende mais, porém, é como os presentes debates teóricos nas revistas da moda antropológica estão tão dependentes da tradição de Santo Anselmo, quanto os curandeiros de São Tomé. Não vou repetir aqui os argumentos a favor ou contra o relativismo radical que têm assolado ultimamente a nossa disciplina. Esse foi o tema do debate que Christina Toren e eu próprio recolhemos no livro The Challenge of Epistemology. E, portanto, remeto os interessados para esse livro. Mas que fica claro que eu sou um dos que nega que tudo o que tem nome exista. E que, por isso, estou do lado de Kant, quando este afirmava contra Descartes que a existência não é, em si mesma, uma propriedade de uma coisa. Só é possível estabelecer que uma coisa existe se, de facto, ela existir. Em suma, um evento imaginado é um aspecto da imaginação. É um evento da imaginação, não é um evento de per si. No entanto, continuo a sentir que existe um outro aspecto do pensamento de Santo Anselmo que pode fazer sentido nos dias que passam. Haverá alguma forma de entender hoje o sentimento de verdade que tão fortemente inspirava o clérigo do século XII, quando ele afirmava que a crença precede a experiência? Poderia ser mais fácil simplesmente pôr de lado Santo Anselmo. Mas isso não nos deixar-nos-ia mais pobres antropologicamente. Porque se ele estava tão certo, é porque há lá qualquer coisa. Afinal, não é isso que nós aprendemos a fazer quando estudamos os Nyakyusa ou os Aruete. E existe, de facto, um aspecto do seu pensamento que para nós pode ser uma provocação útil hoje. Santo Anselmo construiu os seus argumentos sobre verdade e imanência, procurando em si mesmo a origem do que lhe permitia entender o mundo. Ora, recorrendo à introspeção, ele encontrava na origem de si mesmo esse outro, a quem ele chamava Deus, e que constituía a fonte originária do seu ser, fons ed origo, portanto, fonte e origem, causa e local de origem. Acontece que nós mesmos hoje não estamos longe de uma visão parecida quando os psicólogos evolutivos afirmam que a intersubjetividade é anterior à subjetividade. Quando o filósofo moral Emmanuel Levinas explica que a alteridade é anterior à identidade. Quando isso acontece, será que não estamos a aproximar-nos de convicções do mesmo género? A nossa colega Christina Toren, numa das suas frases lapidares, ela gosta de escrever assim umas frases lapidares, mas depois elas ficam, diz: a mente é uma função da pessoa integral, constituída no tempo através de relações intersubjetivas com outros, no interior do mundo. Quer dizer, pessoa e mundo são mutuamente dependentes, mas o mundo será sempre anterior. Nós pensamos porque fomos chamados a pensar no mundo. Essa alteridade é a causa, fons, e o local de origem, origo, de nós próprios, enquanto seres que se conhecem a si mesmos. E aí é que Santo Anselmo é relevante, quando explica: se eu não começar por querer, nunca chegarei a entender. Quer dizer, tal como ele no século XII, também nós hoje posicionamos a crença antes da experiência, pois estamos dispostos a contemplar que a ontogênese pessoal se inicie antes do pensamento consciente.
Por outras palavras, por forma a poder ter pensamentos conscientes, isto é, a entrar no pensamento proposicional, cada pessoa humana tem que estar já anteriormente inserida no interior do processo comunicacional humano. Na formulação de Levinas, a experiência humana é social antes de ser racional. Tal como Anselmo achava, portanto, na história de cada ser humano pensante, a definição impõe-se como anterior à razão. Para ele, tal tinha implicações teológicas. Nos dias que passam, nós retiramos outro género de implicações. A saber, implicações historicistas, que ligam cada um de nós não só à nossa própria história imediata de emergência pessoal, nossa ontogênese, como à história filogenética, o passado da nossa espécie. Já que ninguém pode ser humano sem ter sido chamado à humanidade por outros humanos anteriores. A humanidade não é um mecanismo abstrato. É um agregado histórico cujas origens se perdem no gradualismo da emergência da nossa espécie, há muitos e muitos milénios atrás. Em suma, já que somos chamados à humanidade a partir de fora por outros humanos, a alteridade precede a identidade. E a comunicação é, sem dúvida, condição para a existência de uma pessoa que reconhece o mundo, tanto quanto para que exista mundo para cada um de nós. Portanto, reconhecer o mundo e para que o mundo exista para mim, existe ao mesmo tempo. Acontece que, imersa na própria história dos comentários de Santo Anselmo, existe uma lição a retirar. Isto é interessante, mas se calhar não é assim tão relevante, mas é interessante. A frase latina a que Anselmo recorre para traduzir a frase originalmente hebraica do profeta Isaías é Nisi crediderum non intellegam. Quer dizer, se eu não começar por crer, nunca chegarei a entender. Mas a versão moderna da Vulgata Latina traduz a frase de outra maneira. Si non crederitis, non permanebitis. O que em português atual sairia algo do género: se não creres, não te estabelecerás. Estejam à vontade, não fui eu que traduzi. Porque o meu latim não chega por tal. Qual é então a relação entre entender e se estabelecer numa terra? No sentido de ser habitante legítimo de um local, que é o sentido que as tradições modernas da Bíblia dão à profecia do Isaías. Este deslize entre entender e habitar parece ser confirmado por outras traduções contemporâneas. Dou-vos aqui várias. Se não te mantiveres firme na fé, não te sustentarás de todo. Se não fores firme na fé, não serás de todo firme. Mas realmente, talvez a mais interessante será que é a tradição historicista baseada nos manuscritos hebraicos encontrados nas grutas de Qumran, no Mar Morto. Se não tiveres fé, não serás crível. Não pretendo fazer aqui história da filosofia e muito menos de exegese bíblica. Basta que anotemos que, tal como tantas vezes acontece na etimologia das palavras individuais, está inscrita nesta série de transformações uma associação entre compreender e ser convincente, residir, criar raízes, manter-se firme, estabelecer-se. O que liga o entendimento ao habitar é que ambos implicam radicação no mundo. Voltamos, portanto, à nossa pergunta inicial. O que é isso de mundo? A primeira coisa a tomar em conta é que a própria noção do mundo é uma noção do entendimento. Se, então, a condição para entender é ter entrado no pensamento por mão de outros, humanos, num contexto que nunca é abstrato, mas sempre histórico, isto é, irreversível e imprevisível, o significado mais vasto do mundo prende-se com a unicidade e a diversidade da história em toda a sua complexidade. A história cósmica, a história filogenética, a história sociogenética e a história ontogenética. O cosmos, a vida, a espécie, o grupo e a pessoa. Assim sendo, a ideia de que existem mundos no plural, que tanto fascina os antropólogos ontologistas, revela-se afinal pueril, porque assenta essencialmente sobre uma negação da história e atribui precedência à indeterminância comunicacional intergrupal sobre os outros níveis de indeterminância. Existe, por conseguinte, uma condição humana na medida em que os seres humanos partilham de uma história e fazem parte de um universo de intercomunicação proposicional. Davidson insiste.
A crença, a intenção e as outras atitudes proposicionais são todas sociais, na medida em que são estados em que uma criatura não se pode encontrar sem ter o conceito de verdade intersubjetiva. E este é um conceito que não se pode ter sem partilhar um mundo com alguém e saber que se partilha, assim como uma forma de pensar sobre esse mundo. Fim de citação. Isso é o que a etnografia moderna demonstra diariamente. Em querendo, podemos entender-nos. Quem aceitar habitar o mundo dos outros pode até chegar a ver bruxas, como aconteceu ao Evans Pritchard. Nesse sentido, tal como a existência do mundo e de seres humanos que o habitam é condição anterior para a ontogênese de cada um de nós, podemos afirmar que só há um mundo, mas que esse mundo só existe no interior da história, porque será sempre plural na sua particularidade. Dito isto, eu gostava de gastar agora algum tempo a tentar explicar porque é que eu acho que isto é relevante para a nossa condição de antropólogos hoje. E gostava de vos falar sobre a questão do antropólogo como intérprete. Na sequência do que acaba de ser dito, teço aqui algumas considerações sobre a condição antropológica, inspirando-me na vida e obra de Monica Wilson, a distinta antropóloga sul-africana. Ela era parte integrante do continente africano na sua própria história pessoal. Quando faleceu, em 1977, era a figura intelectual mais destacada da resistência tradicional ao segregacionismo anglo-boer. Na sua obra, vislumbra-se um sentimento de participação muito profunda na condição do continente onde nasceu, viveu e na tragédia do qual estava profundamente imersa. Ela captava essa condição por meio de uma das suas metáforas preferidas, a do intérprete. Quero propor-vos aqui que essa metáfora é bem mais sugestiva metodologicamente e bem mais consentânea com a condição atual da antropologia do que a mais vulgarizada metáfora da tradução e a correspondente ênfase sobre mimese. A consagração do conceito de tradução cultural como chave metodológica para entender a etnografia origina nos ensaios historicistas que Evans Pritchard publicou nos anos 50 e 60, na sequência da sua conversão ao catolicismo e da adoção do pensamento idealista de Collingwood, quando se estabeleceu como figura de proa na antropologia inglesa, demarcando-se do positivismo kantiano que dominara a geração anterior da antropologia britânica. Houve realmente, a partir do momento em que o Radcliffe Brown se reformou e morreu pouco depois. E Evans Pritchard se tornou professor em Canterbury. Nesse momento, Evans Pritchard pronunciou que afinal a antropologia não era uma ciência no sentido nomotético, seria uma ciência interpretativa e historicista. Esta mudança, que acaba por ser transportada sobretudo pela figura de Mary Douglas, vai ter um impacto enorme na antropologia dos dois lados do Atlântico nos anos que se seguem. O conceito era de tal modo vinculativo que quando em 1971 um grupo de colegas e discípulos decidiu fazer um livro em honra de Evans Pritchard, chamaram-lhe a tradução da cultura. Mais tarde, a noção de tradução vai ser adotada como bandeira de guerra pela geração dos pós-modernos americanos dos anos 80, numa interpretação culturalista que leva a metáfora textualista muito mais longe do que Evans Pritchard jamais ousaria. De há muito a esta parte que considero que essa interpretação do gesto etnográfico como um ato semiótico e simétrico é problemática, pois ela depende de uma subalternização da noção de etnografia como coabitação do mundo. A diferença entre um tradutor e um intérprete é que o primeiro trabalha com um texto, o segundo trabalha entre pessoas. É nesse sentido que creio que nos devemos inspirar na forma como Monica Wilson concebia o seu papel de antropóloga na África do Sul dos meados do século passado. Há meio século atrás, ela foi convidada a realizar uma palestra em Grahamstown, onde tinha nascido, e em cuja universidade fora professora por vários anos, antes de ocupar a cátedra de Antropologia Social na Universidade de Cape Town. Vivia-se então um momento negro na África Austral. O regime do apartheid parecia reforçar-se, revelando todo o seu horror. E nos países circunvizinhos, regimes coloniais ou de minoria branca
mantinham-se fortemente estabelecidos e prosperavam economicamente muito para além do que tinha parecido provável no imediato período do pós-guerra. Esta palestra que eu falo foi pronunciada em 72, ano em que eu entrei no curso de Antropologia. Portanto, para mim é particularmente interessante porque realmente era essa a atmosfera que me levou à Antropologia. Os horrores do apartheid manifestavam-se cotidianamente e Monica Wilson não era estranha a eles. Desde sempre combinara o humanismo cristão, no interior do qual fora criada, com o universalismo antropológico. E em panfletos amplamente distribuídos nos círculos clandestinos sul-africanos, como por exemplo Let No Man Put Us Under, de 1963, aí ela combinava abertamente o apelo à moral cristã com o seu profundo conhecimento da vida das pessoas reais, num país onde a violência genocida se escondia por trás da normalização burocrática. Nesse panfleto, a forma como ela usa casos exemplares na sua argumentação política é um exemplo memorável do poder retórico que a investigação sociocientífica pode ter. Por acaso, acho que vale a pena mesmo ir ver, porque aquilo é um panfleto político escrito de um ponto de perspectiva de alguém que é uma cristã e que está a manifestar-se enquanto cristã e está a usar a clássica análise do Gluckman de estudos de caso, que ela usa como instância de trazer retoricamente ao público a riqueza do que está a dizer. E de se validar. Porque realmente o problema é que na África do Sul, da época, argumentos antirracistas desta natureza tinham que ser validados. Não soava racional. tinha que se fazer que aquilo sentisse que soava racional. Chamada a discursar sobre os bancos pobres que em 1820 tinham sido usados pelo regime colonial britânico para abrir a sempre disputada fronteira da costa oriental do Cabo, Monica Wilson opta por discorrer sobre os intérpretes que povoavam a fronteira. No ensaio que leu em Grahamstown, chamado Os Intérpretes, dá-nos um brilhante exemplo de como a antropologia não é destrinçável da vida dos antropólogos e como ela própria, enquanto antropóloga, só pode ser compreendida dentro dessa história. Consolida assim uma visão sobre a natureza do trabalho antropológico que iria inspirar várias gerações de discípulos seus. Como grande historiadora que também era, Monica Wilson começa o seu ensaio rebatendo para os relatos que os náufragos portugueses do século XVI redigiram sobre as formas de vida da região. Cedo, porém, relembra que não foi o colonialismo europeu que trouxe a necessidade de intérpretes, porque sempre tinham existido fronteiras comunicacionais na África Austral. Relembra-nos que existiam já mediadores intérpretes posicionados na fronteira entre os povos Khoisan e os povos Bantu, num momento anterior ao colonialismo britânico na África Austral. De seguida, nomeia alguns dos principais missionários intérpretes que se destacaram na história da região, entre os quais o próprio pai dela, David Hunter, um pioneiro do que à época se chamava educação nativa. Mas ela insiste que os missionários eram estudiosos das línguas africanas e tradutores, mas que, sobretudo, eles eram intérpretes, quer dizer, mediadores. Nessa guerra contínua foram 8 guerras que os ingleses lutaram contra os Xhosa. 8 guerras. Foi mais ou menos um século de guerras contínuas. E ela diz, os missionários eram sobretudo intérpretes, estavam ali no meio. Tomavam às vezes um lado, outras vezes o outro, isso também dependia dos missionários. Sempre caracterizaram esta região, desde que no século XVIII os ingleses começaram a ocupar as encostas férteis, onde os Xhosa produziam o seu gado, tão precioso como nós sabemos do nosso treino antropológico. Há um momento curioso a meio do texto em que a autora se revela como se por acaso, quando ela fala da tradução que Tio Soga fez para Xhosa do texto devocional The Pilgrim's Progress, de John Bunyan, um texto de 1678, obra fundacional do devocionismo metodista. Mónica explica que a tradução é brilhante, que muitos foram os convertidos Xhosa que se identificaram com o intérprete, personagem que desempenha um papel central nessa fábula cristã. Como para confirmar, ela fala: eu não posso provar isso, só posso contar-vos o que eu acho, baseando-me no facto de ter crescido em Lovedale, onde esse livro era constantemente lido alto e tantas vezes teatralizado. A frase é interessante,
Porque a autora valida a sua afirmação negando o seu estatuto de observadora, mas afirmando o seu estatuto de participante, de informante, neste caso. Com esta frase curiosamente ambígua, a autora revela que ela própria é uma intérprete nata, filha de intérpretes. De seguida afirma, em larga medida, é o nascimento que escolhe o papel que os intérpretes, gente intermédia, acabam por desempenhar. Falante fluente de Ngoza, que aprendera na infância, Mónica dominava ainda várias outras línguas africanas, entre as quais o Bunyakyusa, que aprendera com o seu marido nos anos 30, quando fazia investigação na zona do Lago Nyassa, no que é hoje a Tanzânia. Fronteira entre Tanzânia e Malawi. Lovedale, onde passou a sua infância, era a mais importante escola missionária da África Austral, celebrada por Henri Alexandre Junot no seu romance Zigi, onde é descrita com o significativo pseudónimo de Hopevale, Val da Esperança. O pai de Mónica foi um dos fundadores da University de Fort Hare, por onde passaram, nos anos em que Mónica lá habitou, quase todos os futuros líderes das independências da África Austral. É absolutamente incrível, porque é uma lista inesgotável. Aí a antropóloga obteve o seu primeiro emprego em 1944, logo após a morte trágica do seu marido. Ele cometeu suicídio porque o obrigaram a entrar na guerra e ele era pacifista. Portanto, ela obteve o seu primeiro emprego no Departamento de Estudos Africanos, dirigido à época pelo famoso intelectual e político negro Z.M. Matthews, aluno de Malinowski e casado com uma amiga de infância de Mónica, filha do famoso missionário e compositor metodista John Knox Bokwe. Os descendentes dessas pessoas fazem hoje parte do núcleo central da elite do partido ANC no poder, e por isso a casa que o pai da Monica Wilson fez para a Monica Wilson é hoje património nacional sul-africano. Mónica explica: o intérprete está interessado na língua, mas não pode parar aí. Ele é obrigado a mediar ideias sobre toda uma gama de coisas: simbolismo, ritual, lei, costume, etc. O verdadeiro intérprete é o que, para além da comunicação, consegue negociar. Traduzir a língua é só a primeira das suas duas tarefas. Diz ela, o intérprete é o que ouve, mas também o que fala. Assim, a sua posição é intercalar, porque se vê obrigado a inspirar confiança. Para a autora, porém, tal não é algo de abstrato ou institucional. A confiança que o intérprete inspira é pessoal, o que significa que o intérprete tem que ser honesto consigo próprio, assim como com ambas as partes. Se o antropólogo é por excelência intérprete, podemos então assumir que nunca o será como um tradutor, que pode bem não chegar a conhecer quem escreveu o texto que traduz. Ele será um intérprete na medida em que a sua relação for uma de negociação, de mediação, e isso, portanto, não é algo que o deixe fora da história. Se o antropólogo é um intérprete, ele o será pessoal e engajadamente, e por isso na medida em que ele próprio assumir a sua condição intercalar, a sua condição de mestiço. Como Rodney Needham argumentou há já tantos anos, a antropologia só é possível porque aceitamos dar o benefício da dúvida aos etnógrafos quando estes relatam coisas a que só eles assistiram. Aliás, urge relembrar que a já longa história da etnografia antropológica valida nas suas linhas gerais essa confiança. Mas nós somos detentores dessa confiança e temos que assegurar-nos do capital simbólico necessário a que nos atribuam essa confiança. Esta noção de interpretação que Monica Wilson propõe vai continuar a inspirar a etnografia da África Austral por muito tempo, e obras como a de Adam Cooper ou o David Webster são exemplos disso. É assim que em 1997, 25 anos mais tarde, David Harmon Took decide chamar Intérpretes Imperfeitos à história que escreve da antropologia social na África do Sul. A volta irónica no título remete, porventura, para a consciência de que o fim do apartheid se tinha afinal revelado também um ponto final para o projeto intelectual que tanto David como Mónica personificavam, e que as novas condições ideológicas do período pós-Guerra Fria já não sustentavam. A páginas tantas, na sua palestra, Mónica insere a seguinte afirmação: eu falo de relacionamentos humanos. Quando dois grupos ou categorias de pessoas estão em conflito,
é comum que cada um deles classifique o outro como não sendo plenamente humano. E logo continua. Tolstói, em Ana Karenina, descreve a senhora da casa grande levando as suas crianças para se banharem numa fonte e falando com as camponesas que estavam lá a colher ervas. Para sua grande surpresa, ela descobre que partilham dos mesmos interesses. Afinal, os camponeses eram gente. Entre os de rosa, eu próprio ouvi o mesmo género de distinção a ser feita entre brancos e africanos, só que nesse caso, os africanos eram os seres humanos. Lembra-se que a qualidade de humanidade em Xhosa, Ubuntu, implica gentileza amorosa, generosidade, compaixão. Fim de citação. Na verdade, a própria palavra Bantu tem essa origem etimológica, sugerindo um confronto com os outros povos que se encontravam na África Austral durante a expansão dos Bantu em direção ao sul. As implicações que tem para a antropologia esta propensão prevalente para a diminuição do estatuto de humanidade de outros, que já Lévi-Strauss tinha enfatizado no texto que vocês todos leram, acabaram por ser encobertos pela importância que teve o pensamento metodológico de Evans Pritchard no pós-guerra. Os problemas conceptuais causados pelas afirmações dos povos etnografados, incompatíveis com a visão do mundo do etnógrafo, passaram a ser tratados como se fossem problemas de intertextualidade. De um lado está um relato, o do nativo Azande, Nuer, seja o que for. Do outro lado está outro relato, o da classe média imperial anglo-americana, nós, como tantas vezes dizia Mary Douglas. Mas isso é esquecer que o gesto etnográfico faz parte da história. Por isso o conceito de crença, que remete para a participação ativa no mundo e não puramente cognitiva, causa tantos problemas a toda esta escola. E, portanto, o livro do Rodney Needham, que ainda hoje a gente não sabe bem como é que se lê aquilo. Quando pomos o enfoque sobre a historicidade do gesto etnográfico, nós estamos a recusar a reificação semiótica. Estamos a afastar-nos da metáfora da tradução. Em suma, quem, onde e como é que ouviu que os gêmeos são pássaros? Quem, onde e como é que percebeu que afinal os camponeses russos não eram sub-humanos? Ou os portugueses não eram peixes canibais disfarçados, como diziam os Tonga ao Junot no início do século XX? A etnografia não é um exercício de comparação de dois textos por meio de um agente neutro que se dissolve no ato da comparação. Não, muito pelo contrário. Os etnógrafos só podem ser etnógrafos na medida em que estiverem vivos. Eles não são tradutores, eles são intérpretes. Ora, como afirma Monica Wilson, o mediador está envolvido numa comunicação com duas direções. Ele ouve ao mesmo tempo que ensina. O mediador procura reconciliar as gentes, atingir compreensão mútua. Fim de citação. Por isso é obrigado a ser dócil. E não há volta atrás, porque a sua condição pessoal como intérprete é histórica e a sua ontogênese é irreversível. Quer dizer, uma vez que ele se encontrou naquele papel de crioulo, nunca mais vai deixar de o ser. Nas palavras de Christina Toran, já que o significado é inerente às relações sociais, somos obrigados, quando constituímos significado, a submeter-nos aos significados que os outros constituíram. Quando eu tento fazer sentido de casos de diminuição da humanidade a humanos que eu observei num contexto etnográfico qualquer, ou de atribuição de humanidade a não humanos, não estou simplesmente a traduzir. Estou também a interagir num mundo que, devido à minha presença, é um mundo comum. A concepção imperial da etnografia, essa forma de escrever sobre gente radicalmente ausente, que vive muito longe, isoladamente numa ilha do Pacífico, ou lá no fundo da floresta amazónica, esse modelo primitivista da prática antropológica que Lévi-Strauss defende tão empenhadamente na entrevista que deu a Viveres de Castro, publicada na revista Mana, é uma miragem imperial. Já era para Monica Wilson nos meados do século XX e cada vez mais o é para cada um de nós aqui presentes. Ao fazer etnografia, eu estou inevitavelmente presente, porque a opção pela intertextualidade, pela visão intertextualista e não pela visão interativa, é uma opção política. É um distanciamento voluntário do contexto histórico e experiencial da etnografia. Somos levados pelo prazer da imaginação a cultivar exemplos de montes que se movem, esculturas que choram ou falam, humanos que têm atributos de animais, animais que têm atributos de humanos, etc. Tudo isso é fascinante e faz parte do apelo da etnografia, mas não nos esqueçamos que por trás desses exemplos benévolos há outros de um tipo menos benévolo.
mas que são em tudo o resto semelhantes. Os judeus são subhumanos. Os negros não sofrem com a escravização porque são fisicamente destituídos de capacidade de dor. As mulheres não são capazes de fazer sabe-se lá o quê, etc. e por aí fora. E aí reencontramos o nosso problema. Se tudo isto são simplesmente traduções, transformações intertextuais, então se os gêmeos são pássaros, por que os judeus não são subhumanos? E por aí fora. Pelo contrário, se optarmos por inserir o gesto etnográfico na história mais vasta da humanidade, no interior de um mundo que se vai tornando comum por virtude de atos tais como essa própria etnografia, então os gêmeos só são pássaros de uma certa forma. Os judeus só são subhumanos a partir de uma certa escolha política. Os portugueses só são peixes canibais disfarçados para quem tiver sido escravizado por eles, etc. O tradutor pode contemplar a possibilidade dos negros serem isto ou aquilo, os ciganos isto ou aquilo, mas o intérprete não pode, nem sequer se por virtude de não poder, tiver que sofrer a penalidade última, como aconteceu a David Webster. A questão aqui, mais uma vez, é que enquanto o relativismo metodológico é condição sine qua non da etnografia, o relativismo epistemológico é uma monstruosidade e uma mentira, porque pretende que é parte da história da socialidade. Isto é, sem entrar dentro do processo histórico de desetnocentrificação, que é afinal a razão última para a antropologia. Ora, desetnocentrificação é outra maneira de dizer constituição de um mundo humano comum. Assim, volto ao início da palestra. A ideia de que existem mundos humanos incomensuráveis é equivalente a contemplar a existência de humanidades distintas. O que não faz sentido, porque se é possível comunicar, então o nosso mundo é comum. Para que a metáfora da tradução e o conceito de intertextualidade que a acompanha façam sentido, eles dependem da miragem sociocêntrica, quer dizer, dessa ideia de que existem mundos locais onde todas as pessoas pensam o mesmo. Mas isso é impossível. A indeterminação e a subdeterminação fazem parte de todo e qualquer ato humano de comunicação. Vocês não estão a entender o que eu estou a entender quando vos falo desta forma. Estão a entender coisas parecidas. Em suma, ao limite, não existe tal coisa como dois mundos iguais. Marilyn Strathern afirma, na verdade, o infeliz resultado de conceber a própria sociedade como uma entidade foi que na existência humana as relações passaram a parecer secundárias em vez de primárias. Fim de citação. Ora, essa aproximação aplica-se também ao gesto etnográfico, enquanto ocorrência histórica. No entanto, se sairmos da intertextualidade e aceitarmos que a etnografia, tal como qualquer ato científico, é parte da história, então entramos na interação. O etnógrafo deixa de ser um tradutor e passa a ser um intérprete. Deixa de ser uma máquina semiótica e passa a ser um agente humano de carne e osso, com um engajamento político e uma história pessoal, inevitáveis. A partir daí o problema deixa de ser saber se para os bongo-bongo realmente a montanha é uma mulher, ou se os judeus são subhumanos, ou os escravos, sabe-se lá quê. O problema passa a ser como é que o antropólogo se posiciona face a essas avantesmas. Como é que ele as interpreta no interior de uma história real, num mundo que se torna comum porque o intérprete lá está. E lá vai a beleza estética, a pureza imperial das discussões vácuas sobre se realmente as divindades falam ou se, para os Noé, os gêmeos são mesmo pássaros. Obrigado. Queria dizer que, como alguém que uma vez escreveu um livro sobre antropologia como tradução, foste plenamente convincente. O teu raciocínio coloca um conjunto de problemas que, embora aparentemente abstratos, vagos, como disse por lapso no início, de facto têm a ver com a prática de cada um de nós em antropologia e, neste sentido, é uma problemática que permeia a atividade de qualquer tipo de antropólogo e, nesse sentido, corresponde perfeitamente àquilo que quisemos fazer com o tema deste congresso. Queria abrir a sessão a comentários, perguntas. Eu sei que o João está disposto a responder a alguma pergunta que queiram colocar, de maneira que
as perguntas que sejam bem-vindas. Há um microfone que passeia por aí e que parece que já tem destino. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua conferência, gostei muito. Eu creio ter compreendido tudo o que disse, tudo, parece ser mais significativo para mim, e creio concordar consigo. Mas há uma questão que para mim não está clara, que é, aparentemente na sua argumentação, poderemos ser intérpretes sem ser tradutores. É nesse ponto aparente que eu não entendo. Porque a sua conferência foi construída numa lógica de opor uma noção à outra, não é? Ou de mostrar a distinção entre uma e outra, não é? Mas será que é possível hoje nós antropólogos, na antropologia, sermos intérpretes sem sermos tradutores também? Fica a pergunta. Muito obrigado. É aquela questão do copo cheio, do copo meio cheio ou meio vazio. Há aqui um efeito de retórica e eu, para dizer o argumento que eu queria dizer, eu tive que enfatizar a diferença entre os dois conceitos, mas claro que um presume o outro e claro que há lá limite. O que eu estava a dizer é que todos os tradutores são intérpretes, mas o que eu gostava de dizer sobretudo é que a ênfase na metáfora com a antropologia deve ser sobre a interpretação e não sobre a tradução, e que o pressuposto de que nós podemos existir enquanto mediadores semióticos é um pressuposto errado, porque ele separa o conhecimento do ser, e isso é, na minha opinião, filosoficamente insustentável. As falas e a mim se tornam muito inquietantes, na verdade, porque eu tenho trabalhado bastante com semiótica para pensar as relações que são primárias para mim, que envolvem dor, envolvem pessoas, envolvem a carne, e para mim estão sendo fortíferas, assim, estão rendendo resultados que eu acho que, se eu não tivesse tido esse diálogo com essa semiótica da cultura, em que o foco são as relações entre pessoas, a interpretação assim, dos códigos, né, os significados, os símbolos, eu não sei se eu teria o rendimento que eu tenho, na verdade, porque eu teria que necessariamente trabalhar com grupos quase que binários, mas porque eu estou trabalhando em relações sociais, racializadas e etnicizadas em Angola, pois contemporaneamente falando mesmo, né? E se eu tivesse que pegar os trabalhos que existem, eu necessariamente teria que binarizar grupos, mas eu percebi que teria pouco rendimento, sim. E um dos lugares que eu achei em termos para pensar teoricamente e metodologicamente foi a semiótica. E o professor vem propor que, em tese, você está talvez equivocado ou não enquanto alguém que vai trabalhar com a semiótica possivelmente esteja fazendo um trabalho que seria em tese sobre tradução, mas eu diria que eu sei que eu faço um trabalho de tradução também e faço um trabalho de interpretação também, já que, por exemplo, eu teria que fazer, necessariamente fui obrigado a fazer um estudo histórico-social de como se constituem algumas práticas em Angola e depois fazer a interpretação a partir de mim, mas hoje, ou como diria o Vacan, a partir de uma sociologia da carne, né? Porque eu estou presente, sofro e sinto aquilo, e talvez por isso que o Debrecht preferiu o suicídio do que participar, por exemplo, da guerra, né? Então, eu não sei, talvez você estaria me contradizendo ou eu contradizendo o professor. Então, eu queria que o professor, eu não sei se tem conhecimento dessa vertente da semiótica, que eu trabalho basicamente com Ivan Bistrina, né, que é um discípulo de Yuri Lotman, mas é que é uma outra linha que o diálogo é muito com sociologia e antropologia, e pensa necessariamente em interpretação também e tradução conjuntamente, não separadas. Respondo. E eu não estava a dizer que qualquer esforço, eu não estava a negar a validade da semiótica. Eu estava a dizer que uma análise da prática etnográfica que a torna uma prática semiótica
é incorreta. Está a ver o que eu quero dizer? Portanto, não estou a negar a possibilidade da utilização de instrumentos de análise de natureza semiótica. Estou a dizer que analisar a prática etnográfica, concebê-la como uma forma de intertextualidade e, portanto, através de uma metáfora que se torna a semiótica, é errado. Está a ver o que eu quero dizer? Portanto, não creio que haja negação entre o seu esforço e o que eu estava a dizer. Miguel. Olha, obrigado. Achei brilhante. E é mais um comentário do que uma pergunta, efetivamente. Um comentário em duas partes. O primeiro é, de facto, a frase o relativismo epistemológico é uma monstruosidade, bate forte. Eu concordo, subscrevo 100%. E devo dizer-te que, como eu pertenço ao lado dos que passam mais tempo dando aulas do que fazendo investigação, que faz parte da divisão social do trabalho antropológico, devo dizer que esse é um dos grandes problemas, é um dos grandes desafios na mensagem a passar aos alunos hoje em dia, por causa de um sem número de transformações que ocorreram na forma de pensar o mundo, nas ciências sociais em geral e na informação que circula por aí, na produção artística, inclusive. E, curiosamente, está sendo, há 50 anos atrás era difícil transmitir a ideia de relativismo metodológico, depois há 20 fazer a distinção entre o metodológico e o moral, mas hoje em dia, de facto, eu tenho uma imensa dificuldade em convencê-los de que o relativismo epistemológico é uma monstruosidade. Portanto, obrigado por essa ajuda e acho que é uma tarefa fundamental. Agora, só mais uma coisa. Considera a hipótese de, na sequência deste texto, pensares no outro lado da metáfora da interpretação, que é a metáfora musical, um pouco em continuidade com a temática e que é da interpretação da peça musical pelo intérprete. Seria interessante pensar nisso como um take-off a partir daqui. Para ser franco, não sei onde é que isso levava, mas vou ficar a pensar no assunto, não te preocupes. Quanto à questão dessa aporia entre o relativismo metodológico e o relativismo epistemológico, é algo que eu tenho vindo a trabalhar mais, até em vários aspectos desta questão, porque encontro que ela realmente apanha, não é só os nossos alunos incautos que se deixam apanhar por esta aporia. E ela está inscrita nessa tentação, nessa disposição interpretativa, filosófica das ciências sociais do tudo ou nada. E que é sempre a mesma coisa. É essa coisa que se há mundos diferentes, até porque há mundos, é porque não há um mundo. E nós temos que aprender a pensar relativisticamente e, portanto, a evitar o relativismo epistemológico. Tenho andado a trabalhar em várias frentes disso, porque isso apresenta-se muito precisamente, porque como tu sabes mais até do que eu, o ataque ao universalismo a mim apresenta-se como filósofo, como politicamente insustentável. Eu não quero participar politicamente nesse jogo, mas tenho que saber explicar. Mais alguma pergunta? Então, se eu puder abusar da minha posição aqui, queria... Não seja muito. Não, é só um pequeno comentário. Há muitos anos eu fiz trabalho de campo no sul da Itália. Quando eu trabalhava no departamento onde tu estás agora. E estava metido num grupo de antropólogos britânicos que também trabalhavam sobre diferentes culturas, contextos mediterrâneos. Nessa altura, nos anos 60, a antropologia na Inglaterra ainda pensava implicitamente em termos de nós e eles, e havia uma questão de tradução
e por que é que eles fazem isso, o que é que eles querem dizer quando fazem isso. Isto estava subentendido na linguagem das nossas discussões nos seminários, em departamento, etc. Nunca foi formalizado, mas fazia parte daquilo que não era dito, mas que era subentendido. Só que havia um problema. É que eu era, por educação inicial, por toda a minha formação inicial, brasileiro. E estava fazendo trabalho de campo numa aldeia do sul da Itália, em que as pessoas me deram logo uma alcunha, eu era o brasiliano, e eu me relacionava com as pessoas a partir daquele lugar. E eles não me consideravam como um europeu do norte, como um inglês, e eu me relacionava com eles. Obviamente havia diferenças, havia questões de compreensão, etc., mas eu não conseguia explicar aos meus colegas ingleses as perguntas que eu colocava no contexto daquela comunidade italiana, nem as respostas que as pessoas me davam. Havia uma questão de triangulação que falseava completamente a noção de tradução, porque de facto havia uma mediação que era histórica, que vinha do contexto triangular em que estava. E eu nunca tinha conseguido perceber de onde é que vinha essa dificuldade no trabalho de campo, não com os nativos, com eles eu me entendia muito bem, mas no meu relacionamento com os meus colegas. Pensar em termos de uma noção historicamente enraizada de interpretação, de mediação entre sujeitos, cada um dos quais traz consigo uma bagagem, uma capacidade de compreensão, etc., me ajuda agora a perceber o porquê da minha incompreensão dos meus colegas antropólogos na tua universidade. Nós mudámos muito. Mas há uma frase muito linda, muito curiosa, do Franz Bellmann-Steiner, dos anos 50, numa carta a um amigo, em que está a comentar a sua condição de antropólogo e depois fala sobre crenças de difícil compreensão e depois diz de si mesmo: mas eu não devia ter este problema porque eu também sou primitivo. E o que ele queria dizer com isso é que ele era um judeu crente. E isto é muito interessante, porque ele estava, como ele próprio dizia, eu sou um judeu crente e portanto eu tenho que ser orientalizante e eu tenho que construir uma perspectiva do lado dos palestinos, porque senão eu vou me encontrar numa posição de confronto, de guerra. Para quem escrevia estas coisas em 40 e tal e 50 e tal, não está mal. E eu acho que essa é muito interessante, porque se vocês forem ver a segunda versão, a segunda edição do Pureza, do Puritan Danger, da Mary Douglas, saiu recentemente uma segunda edição em inglês, e ela faz um prefácio, fez antes de morrer, e a primeira linha é: o conceito de pureza foi-me trazido pelo professor Serini Vaz e pelo professor Steiner. Um era brahman e o outro era judeu, que nas suas vidas pessoais tinham esta questão. Ponto, e depois continua. Falta dizer a outra parte. E eu, que sou católica. Claro. Essa parte ela não diz. E não diz porquê? Porque não se sente, não é porque ela fosse intrinsecamente desonesta intelectualmente, isso aí agora é uma outra questão, não entramos nisso. É porque ela achava que não era relevante. Porque a perspectiva dentro da qual ela tinha escrito o Puritan Danger era nós. E se vocês leram o texto, é um texto sobre o que nós achamos sobre os outros. Ela sentia-se validada nessa posição, que é uma posição que eu estou a argumentar, é que ela é em última instância sociocêntrica e assenta, portanto, sobre uma semiotização da relação etnográfica. Mais uma pergunta? Paula? É uma coisa muito rápida. Eu gostei muito das suas provocações e acho que, no geral, concordo com todas elas.
Mas só para continuar nessa direção, eu trabalhei muito tempo com salesianos, a relação entre salesianos e índios no Brasil, e também com essa noção de mediação, né? Então, eu perguntaria se o conceito de interpretação é suficiente, não seria preciso ir mais longe ainda, porque interpretação ainda mantém o outro mundo que parece que precisa ser compreendido na sua generalidade e especificidade. Eu iria mais na direção de construção, porque nessa relação de mediação se inventa uma terceira coisa que não é nem um mundo e nem o outro, e a gente não consegue mais voltar para trás, porque o que era antes já não é mais nessa relação. Então a interpretação me parece que ainda é fraco para descrever o que acontece nessa interação. Eu acho que tem razão. Eu gostei muito do texto da Monica Wilson e fiquei muito impressionado por encontrá-lo, porque achei que ela, naquela época, estava realmente a posicionar-se de uma maneira que era totalmente diferente daquela que era a dominante no meio antropológico comum. E, portanto, pareceu-me fascinante ver aqui uma outra possibilidade de captar a coisa. Mas acho que tem razão. O que nós nunca podemos negar é a historicidade irredimível do ato etnográfico. Por isso eu gosto do conceito de desetnocentrificação. Não é que a gente vá em direção à verdade última, essa não existe, todos sabemos, mas também não é preciso ter esse problema, porque isso é um fantasma do utopismo. Nós não precisamos ter esse problema. Agora, que existe um processo de desetnocentrificação, e eu creio que só assim é que podemos explicar a relevância do salário que a gente recebe ao fim do mês. Susana. Obrigada, João, também gostei bastante. Eu queria saber, na sua interpretação, onde situamos a responsabilidade do antropólogo. Se é que podemos falar nisso, não sei. Essa questão é muito interessante. Ela é, digamos, menos interessante em termos imediatamente filosóficos, porque situamos-la como humano e, portanto, na medida em que todas as relações humanas são relações de corresponsabilidade e, portanto, essa questão aí é relativamente... A questão vira mais complexa quando nós começamos a ver os detalhes da própria prática etnográfica. E como é que nós podemos, na prática etnográfica, gerir as complexidades dessa responsabilidade. E eu penso que nós, antropólogos dos últimos 20 anos, talvez até menos, fomos sujeitos a um processo de construção da noção de ética que se virou contra nós, na medida em que se virou contra a verdade ética da própria prática etnográfica. E por isso eu sempre fui contra códigos de ética e sempre fui a favor de avaliações éticas. Isto é, eu sou a favor de ver como é que as pessoas se comportaram bem ou mal, sou contra dizer às pessoas como é que elas se vão comportar bem. Porque acho que esse processo de constituição da prática etnográfica nos compete e que nós temos que praticar essa ética metodológica e temos que a deixar em aberto. E, portanto, a constituição de modelos éticos presta sobretudo à sua exploração por interesses que são exteriores à relação entre o antropólogo e os antropólogos e o antropólogo e os etnografados. E, por exemplo, o que nós temos visto com a utilização de códigos de ética na área da antropologia médica é absolutamente aberrante. Eu posso começar aqui e ficar até amanhã de manhã a contar exemplos de alunos que se encontraram em situações eticamente aberrantes por causa de códigos de ética que lhes são impostos e que depois servem interesses esconsos e que não têm nada a ver com a verdadeira ética. Portanto, eu sou muito a favor da ética na etnografia e, portanto, muito contra a sua codificação ex ante. Sou muito a favor, pelo contrário, daquilo que na antropologia raramente se faz, que é a sua avaliação ex post. É muito raro os colegas terem coragem de dizer ao outro colega: olha, realmente não devias ter dormido com aquela menina. É raríssimo. É muito mais raro dizer: não se dorme com meninas. E depois
pronto, já ninguém mais faz o assunto a seguir. E eu creio que, portanto, a questão da responsabilidade é muito importante, e nós, antropólogos, temos que prestar atenção às armadilhas que nos estão a ser postas, particularmente dentro daquilo que o Gustavo chamava que era capitalismo fluido. Sim. Não era? Porque precisamente estamos num mundo em que a manipulação dos termos retóricos da nossa prática foi apropriada por interesses de natureza capitalista, e tem escondida por trás esses